Olá, muito bom dia. Sextou, feliz sexta-feira. Vou apenas trazer uma rápida reflexão aqui. Sou estrangeiro aqui, estou apenas de passagem. Expressa o sentimento de alguém que não pertence permanentemente a um lugar, mas apenas está em um lugar temporariamente. E literalmente significa que a pessoa está visitando um país ou região onde não vive habitualmente. É um visitante, é um turista em trânsito. E nós, espiritualmente, estamos aqui apenas de passagem. Somos emprestados neste planeta Terra. E figuradamente a expressão é usada com um tom filosófico ou espiritual, transmitindo a ideia de que a vida na Terra é temporária e que o verdadeiro lar não é aqui. Aqui nós estamos apenas expurgando, como diz a história, muitas vezes com sentido religioso ou existencial. Essa frase é uma frase que aparece em músicas cristãs como O Meu Lar, do grupo Prisma Brasil, onde representa a visão de um ser humano que está de passagem neste mundo, enquanto aguarda um destino que é o lar celestial, que é os céus, né? E dizer que sou estrangeiro aqui é apenas dizer eu estou de passagem. Pode significar tanto não sou daqui, estou visitando, em um contexto literal, quando a vida é temporária, e estou de passagem por este mundo, que é um contexto espiritual ou filosófico. Na realidade, é um momento que nós refletimos, né, da nossa passagem sobre a Terra, e sentir-se deslocado de um país é algo comum, especialmente no início da adaptação. E a sensação de não estar pertencendo, de não pertencimento, né, pode ser desconfortável, mas é possível lidar com ela de forma saudável e construtiva. É o que nós temos que fazer aqui neste mundo. É reconhecer que sentir-se isolado, fora do lugar, é uma sensação normal. Aí você vai tendo esse processo de adaptação. Porém, aqui na Terra, nós temos que realmente estarmos adaptados às situações, às dificuldades, manter laços com as pessoas, não sermos fanáticos quanto a este assunto. Somos estrangeiros espirituais. E a qualquer momento, nós podemos voltar para a nossa terra, né? Voltar de onde viemos. E ser estrangeiro espiritual reflete uma visão cristã, segundo a qual a vida terrena é verdadeira. E o verdadeiro lar espiritual do ser humano é estar junto com Deus, num reino celestial. E na Bíblia o termo estrangeiro ou peregrino descreve alguém que vive temporariamente em um lugar que não é a sua pátria permanente. E textos como Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao versículo 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 12, ensinam que os fiéis são forasteiros neste mundo. Somos forasteiros neste mundo, chamados a viver aqui sem se conformar com os valores, né? Com as coisas mundanas, mas orientando-se pela fé, tendo uma esperança viva da vida eterna. E na ótica cristã, ser estrangeiro espiritual significa reconhecer que a terra não é o destino final. O cristão pertence a outra pátria, que é a pátria celestial, e deve viver com os valores do reino de Deus, mesmo em meio a uma sociedade que muitas vezes segue princípios opostos. Isso implica que eu devo viver com um propósito, viver com uma finalidade, resistindo às tentações, mantendo uma postura de fé cada vez mais transformadora, uma postura transformadora, sem alienação
ou irritação do mundo. Eu não devo ser um fanático, mas eu devo viver aqui sabendo que a qualquer momento eu posso ir embora. E na perspectiva teológica, pensadores como João Calvino, eles descrevem essa condição como parte de uma caminhada espiritual. O crente é um viajante em direção à eternidade, que encontra sentido e direção na fé, e não nas circunstâncias terrenas. Portanto, não devemos estar apegados a coisas materiais, mas a criarmos valores espirituais em nós. Assim, o sentimento de ser estrangeiro é tanto um lembrete de humildade quanto uma chamada de esperança, pois aponta para uma comunhão futura com o Criador. Em resumo, dizer que somos estrangeiros espirituais, afirmar que nossas raízes não estão neste mundo físico, mas em um lar eterno, preparado por Deus, e que nossa missão aqui é viver conforme os valores desse lar, mesmo enquanto caminhamos aqui como peregrinos na terra. Devemos cultivar valores espirituais, porque aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. E eu preciso viver como um estrangeiro espiritual, fazendo a vontade do Senhor. Como viver sendo estrangeiro espiritual neste mundo? Viver como estrangeiro espiritual no mundo significa manter-se fiel aos valores do reino de Deus, enquanto você está imerso em uma sociedade que é justamente oposta, né, que é movida por ideias temporais, consumismo, relativismo moral. Trata-se de combinar fé e ação. Lembrando que o cristão é um peregrino, alguém que pertence ao céu, que está caminhando na terra, mas estamos aqui porque há um propósito, né? Lembrar da verdadeira cidadania. E segundo Hebreus, capítulo 11, 13 ao 16, 1 Pedro 2, 11 ao 12, os seguidores de Cristo são peregrinos e forasteiros, cujo destino, na realidade final, é o lar celestial. Isso muda a nossa perspectiva de vida. O cristão não se deve conformar com os padrões deste mundo, com os padrões deste século, mas se orientar pelos valores eternos, pelos valores celestiais, que é o amor, a justiça, a verdade e a humildade. E devemos evitar os extremos, alienação e conformismo. Um dos maiores desafios é justamente você ter esse equilíbrio, esse engajamento, né? E viver com uma fidelidade espiritual. O cristão deve evitar tanto o isolamento, que é a alienação, quanto a imitação do mundo. Em vez disso, é chamado a transformação, a viver conforme a vontade de Deus, a viver com autenticidade, a viver brilhando, porque o cristão é luz do mundo, no meio da escuridão, ser luz no meio da escuridão, influenciando o ambiente através do seu testemunho, da sua palavra, da sua fé. E deve praticar os valores do reino. Ser um estrangeiro espiritual significa incorporar virtudes como a justiça, a verdade, a gratidão, o amor, a misericórdia, o perdão, princípios que se opõem à indiferença e ao egoísmo. Esses valores, na realidade, são expressos não apenas na vida pessoal do crente, mas também nas escolhas profissionais, sociais e digitais. Cultivar a espiritualidade no cotidiano, manter essa rotina espiritual constante, que nos ajuda a alinhar a mente e coração com Deus. Práticas como leitura bíblica, oração, gratidão, agradecimento, né, contemplação da natureza, que fortalecem a nossa fé, nos lembram que a nossa identidade deve ser uma identidade eterna, mesmo em meio à complexidade desse mundo tão oposto aos valores de Deus. E ser testemunha ativa no mundo atual, viver como estrangeiro espiritual, não é retirar-se dele, mas servir dentro dele, né?
assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Ao mundo, Jesus enviou os discípulos ao mundo, mas que eles não são do mundo. Nós vemos isso em João capítulo 17, versículos 16 ao versículo 18. O cristão é chamado a ser testemunha, promovendo empatia, justiça social, reconciliação, refletindo na realidade o caráter de Cristo nas suas relações cotidianas, nas suas relações de cada momento, de cada segundo. E em síntese, viver como um estrangeiro espiritual é agir com uma presença consciente, mantendo o coração no céu e os pés firmes na terra, sendo transformação onde há confusão, né? E a esperança onde há desespero, onde há angústia. E nós precisamos realmente enfrentar todos esses desafios. Vivemos em desafios espirituais. Quais desafios enfrentam os peregrinos hoje? O que é que nós enfrentamos? Os peregrinos espirituais de hoje enfrentam desafios complexos, que vão desde pressões culturais até crises internas de fé e propósito. Em um mundo cada vez mais rápido, secularizado e fragmentado, nós devemos manter a nossa visão centrada em valores espirituais. E devemos ser firmes, valentes, corajosos. Nós temos a pressão do mundo materialista. Muitos peregrinos espirituais enfrentam a dificuldade de viver a fé em meio ao consumismo, ao individualismo e à busca constante por sucesso e prazer. A sociedade moderna valoriza o ter mais do que o ser, o que gera a sensação de desalinhamento entre os ideais espirituais e a realidade prática. E nós temos aí esses desafios, a superficialidade e distração constante. A vida digital e a cultura da atenção fragmentada enfraquecem o silêncio. Adivaldo, bom dia. Enfraquecem o silêncio interior e a capacidade de escuta. Elementos essenciais, que são elementos essenciais da jornada espiritual. O ruído constante das redes sociais e das mídias torna-se cada vez mais difícil cultivar a oração de contemplação e da presença consciente, da leitura da palavra de Deus, porque corremos todos os dias a uma corrida muito grande e aí nós enfrentamos também a solidão e o senso de isolamento. E viver como peregrinos espirituais significa muitas vezes sentir-se fora do padrão ou incompreendido. O fiel pode experimentar solidão social e emocional ao seguir princípios que divergem dos valores predominantes do mundo moderno. Não é que você agora vai isolar-se da sociedade. Você precisa estar no meio das trevas, mas brilhando, tendo o seu testemunho. Aí nós temos a perseguição e resistência à fé. Em algumas regiões, o discipulado traz perseguição explícita, em outras há formas mais sutis, como o preconceito cultural, a exclusão social e a desvalorização da espiritualidade. Isso obriga os peregrinos modernos a cultivarem coragem e resistência, sem perder o amor, sem perder a mansidão, que caracteriza o verdadeiro discípulo de Cristo. E a falta de testemunho coerente. Outro grande desafio é o testemunho inconsistente dentro das próprias comunidades espirituais. Escândalos religiosos, polarização e hipocrisia corroem a credibilidade da fé, exigindo dos peregrinos uma vivência autêntica, humilde e coerente com o Evangelho. É o que nós precisamos como cristãos, como seguidores de Cristo. Eu não estou falando aqui da placa de uma igreja, porque eu não prego placa de nenhuma igreja.
E também as crises internas de fé e sentido. O peregrino espiritual, ele enfrenta dúvidas, secas espirituais, crises existenciais. Essas experiências, porém, fazem parte do amadurecimento espiritual e podem se tornar oportunidades de purificação, de crescimento espiritual, de reencontro com o essencial. E, em essência, esses desafios dos peregrinos espirituais na época atual vão além das perseguições externas. Elas se concentram na luta interior por coerência, serenidade e autenticidade em um mundo que frequentemente caminha na direção oposta ao espírito do Evangelho. Aí nós precisamos realmente ter muita fé e ter muita coragem. E precisamos semear a palavra de Deus ao mundo, né? Ao mundo peregrino, ao mundo que não conhece o Senhor, ao mundo que não conhece a Deus. Aí eu quero aqui terminando, há diversas obras contemporâneas que exploram o tema da peregrinação espiritual sob enfoques cristãos, filosóficos e interreligiosos. Eu vou passar uma lista aqui, né? Livros clássicos e atemporais. O Peregrino, tem até o filme, é um livro muito bom, de John Bunyan, um dos maiores clássicos da literatura cristã. Simboliza a caminhada de um ser humano rumo à pátria celestial. É a história do personagem que é o cristão, né? Inspira a perseverança e a fé diante dos desafios. Eu aconselharia a quem estiver me ouvindo ou a quem vai me ouvir que desse uma olhadinha nesse livro, mesmo no filme. Temos um outro livro, A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, explica o progresso espiritual da humanidade e a presença de Deus ao longo da história, com reflexões sobre o papel das almas peregrinas no mundo. É um livro espírita, mas é um livro muito bom. E nós temos O Caminho do Peregrino, que é de Laurentino Gomes e Osmar Ludovico, une relatos históricos sobre a Terra Santa e meditações espirituais sobre a vida de Jesus, oferecendo um olhar sobre a peregrinação interior aplicado aos dias de hoje. Também tem um livro muito bom, que é Espiritualidade Conectada no Caminho, de José Antônio Garcia Monge. Reflete sobre o caminho de Santiago na era moderna, analisando como a tecnologia e a globalização influenciam a violência espiritual do peregrino, a vivência espiritual do peregrino. Abordagens filosóficas e introspectivas, Conversão a Deus, que é uma peregrinação interior na base inaciana, propõe a peregrinação como processo de conversão interior, resgatando a tradição espiritual de Inácio de Loyola, adaptada ao século XIX. O Sublime Peregrino, aqui é uma obra mediúnica dedicada à vida e aos ensinamentos de Jesus, abordando só a jornada de luz como símbolo de transcendência e serviço. Leituras complementares sobre fé e busca interior, nós temos Mais Perto de Deus, de A.W. Tozer, incentiva uma fé viva e autêntica, desafiando o leitor a buscar intimidade com Deus, algo central para quem se reconhece um peregrino espiritual. A Medicina da Alma, de Robson Pinheiro, aborda o equilíbrio espiritual e físico como parte do caminho interior, explorando temas como energia, fé e cura. E essas obras, cada uma tem o seu enfoque, né? Tratam da peregrinação espiritual como um caminho de autoconhecimento, transcendência e reencontro com o sagrado, mostrando que mesmo no mundo contemporâneo, a busca espiritual continua sendo uma jornada profundamente humana e transformadora. É muito legal, é muito bom nós lermos esses tipos de livros para que possamos ter um entendimento, né,
melhor sobre a nossa jornada aqui na Terra, nossa vida aqui na Terra, e compreendermos o quanto nós necessitamos de conhecimento nessa área, né? E os livros sobre peregrinação espiritual, tanto clássicos quanto contemporâneos, eles exploram temas universais ligados à jornada interior e à busca da verdade e da transformação pessoal. É muito legal, né? A peregrinação é vista como metáfora da jornada interior do ser humano em direção a Deus ou ao autoconhecimento. Como eu já citei aí, o peregrino é essa viagem física que representa o caminho espiritual rumo à salvação e à cidade celestial, e textos de místicos como Hildegard von Bingen descreve a alma viajando através de sombras, né, e tentações em busca dessa perfeição, em busca dessa união divina. E livros, a peregrinação a luta interior e a purificação. A peregrinação é marcada por essa luta contra os vícios, as tentações e as distrações mundanas, o que simboliza o combate interior necessário à santificação. Aí nós temos livros como Jornada Espiritual, que abordam esse tema, essa temática, por meio de 3 vias espirituais: a purgação, iluminação e união, inspiradas na tradição mística, né? E a busca pelo sagrado e pelo sentido, obras espiritualistas e filosóficas tratam a peregrinação como busca por um propósito transcendente. E outros livros que nós devemos ler, que nós devemos buscar, livros que o equilíbrio entre o visível e o invisível. Nós temos autores como Thomas Merton, que uniram a experiência física das viagens à dimensão simbólica da caminhada espiritual. Sua obra conecta o deslocamento geográfico e a ascensão, caminhando no mundo visível, enquanto busca a Jerusalém celestial invisível. É um livro legal também para ser lido. Esperança e transformação. Em quase todas as tradições, a peregrinação culmina na esperança da transformação interior. O viajante espiritual retorna diferente, mais consciente, compassivo e próximo do divino. A experiência da jornada é não apenas o destino final, é valorizada por meio do crescimento, né? Em síntese, todos esses livros que falam sobre a peregrinação espiritual contemporânea unem fé, filosofia, psicologia espiritual para mostrar que ser peregrino é aceitar o chamado da travessia, uma caminhada interior que conduz à maturidade da alma e ao reencontro com o sagrado, né? Que fique aí essa reflexão, que foi uma reflexão bem longa. Poucas pessoas aí participaram, mas outros irão ouvir. Eu vou colocar no YouTube.